Olá, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Rodrigo Moraes e estamos juntos para mais uma aula sobre o iluminismo. Agora vamos analisar o que foi esse iluminismo e qual a sua contribuição para, o mundo em que vivemos, a importância do iluminismo para o mundo em que vivemos. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, faça o favor de se inscrever. Gostou? Deixa um like, pode deixar um comentário. Tudo isso ajuda muito, né? Não a vender o canal, porque o objetivo não é esse, mas o objetivo é levar uma informação, levar uma aula legal para vocês, e esse feedback é muito importante, e as inscrições e os likes são assim, nos motivam, né? Ajuda a nós professores a também enfrentar esse isolamento e a ausência, né, do contato humano direto que nós teríamos nas aulas presenciais. Eu gostaria muito de poder contar com esse apoio de vocês. Para a aula de hoje, eu vou começar com uma questão aqui importante. Surgiram algumas dúvidas ao longo dos estudos aí a partir da leitura da última semana. Algumas dúvidas foram postadas por vocês. Eu sempre procuro responder o mais rápido possível e respondo a todos, né? Mas eu acho interessante que a partir dessas dúvidas eu consigo também ter um mapeamento daquilo que é importante eu frisar aqui na aula. Lembrando que essas aulas, elas muito bem poderiam estar numa aula preparatória para o Enem, tá? Porque a gente trabalha com questões Enem e eu sempre dou um foco aqui pensando também no Enem, não só no Enem, claro, mas quando a gente está falando em formação aqui de vocês, em prepará-los, né, para um mundo competitivo, em que você vai ser testado em muitas fases da sua vida, um desses testes muito provavelmente será o Enem. Então eu gostaria muito assim de chegar no final do terceiro ano com aquela sensação de que fizemos tudo o que podíamos, né, para nos preparar bem para essa etapa da vida. Então aí, algumas coisas a gente tem que ter bastante claro, não só por conta do capítulo que estamos estudando sobre o iluminismo, mas também todo o conjunto de ideias e os movimentos e os processos históricos que vamos estudar nesse ano, eles estão nessa passagem do chamado Antigo Regime, tá, para um mundo em que a burguesia assume o controle. A gente vai trabalhar bastante nesse segundo ano, nessa passagem do fim da modernidade para o início da idade contemporânea. Então, para isso, é importante a gente ter claro alguns conceitos. Por exemplo, quando falar antigo regime, do que se está falando? Está se falando basicamente de uma sociedade estamental, dividida em estamentos, que é diferente de classe. Classe social, a classe social de um indivíduo tem a ver com o sentimento de pertencimento do sujeito à classe a partir das suas ideias. Ou seja, eu posso ser pobre ou rico e ter uma mentalidade burguesa. Eu posso ser pobre ou rico e ter uma mentalidade de classe trabalhadora. Então, a classe a qual eu pertenço tem mais a ver com as ideias que eu propago e comungo do que com o lugar onde eu nasci ou quanto eu ganho. Mas no Antigo Regime, a tal da sociedade estamental tem a ver com o seu nascimento e o local que você está na sociedade. Por exemplo, se você é rico ou pobre e entrou para a igreja, você é o primeiro estado, é o clero. E é claro que dentro do clero, os grandes cargos do papa, do bispo, do arcebispo, né? Esses grandes cargos vão ser preenchidos por homens importantes, vindas de famílias importantes.
E quais eram as famílias consideradas importantes nessa época? Aí a gente vem para o segundo estamento, que é a nobreza. Tá? Então, se você é plebeu, você é pobre e passa para a igreja, você ganha um certo privilégio nessa sociedade. Você passa a fazer parte do chamado primeiro estado. Muito provavelmente você não vai morrer de fome, né? Você pode até não enriquecer, né? Como padre, como monge, mas longe de passar necessidade. Agora, os chefes da igreja, esses não, esses vão viver em meio ao luxo, à riqueza. E esses chefes da igreja vieram de qual? Do segundo estamento, que é a nobreza, que controla então não apenas os cargos do Estado, né, desde o rei até todos os ministros e administradores e juízes, quando existem, né, até os cargos da igreja. Então, no antigo regime, a primeira característica é uma sociedade separada por estamentos, tá? Uma sociedade estamental. E nessa sociedade estamental, a gente tem o primeiro estamento, clero, segundo, nobreza, e o terceiro, o resto. Todo mundo que não é nem nobre nem é da igreja. Então isso fica bastante claro para nós, quando a gente vê aquela imagem, né, que eu trouxe na aula passada. Deixa eu voltar aqui, essa aqui, ó. Quando eu trouxe essa imagem aqui, né, então quem é o primeiro estado? O clero. Quem é o segundo estado? A nobreza. E o terceiro estado? Desde o camponês até o mais rico comerciante, burguês, né? Então a gente tem aqui a burguesia sendo esmagada pelos impostos, o camponês carregando nas costas com seu trabalho o primeiro e o segundo estados. Então essas imagens elas são muito significativas do que é a sociedade estamental do chamado Antigo Regime. E esse Antigo Regime, quando que ele existiu? Bom, ele existiu basicamente do final da Idade Média até o início da Idade Contemporânea, um pouco mais até, mas assim, o marco de divisão é quando vem as revoluções burguesas e tira a nobreza do poder. Aí a gente tem o fim do chamado Antigo Regime. Por quê? Porque não só a sociedade estamental, né, mas também uma outra característica desse Antigo Regime é o absolutismo. Então, além da sociedade estamental, o poder concentrado nas mãos do rei, que tem que pode fazer o que bem entende com tudo e com todos. É claro que esse poder do rei variou de estado, de lugar para lugar, de tempos em tempos. Houve reis que tinham mais poder do que outros dentro de um mesmo estado, como por exemplo a França. Mas a questão fundamental aqui é o termo, o conceito de absolutismo, que é o poder concentrado nas mãos do governante, tá? E esse tem autoridade para se impor sobre os demais e não existem leis escritas que submetam o poder desse governante. Então a lei é a palavra do próprio governante. É ele que estabelece as regras. E ele estabelece as regras conforme bem lhe aprouver. Então, se ele tiver que mudar ou criar novas regras, ele pode fazer isso em benefício de si mesmo e do grupo ao qual ele pertence, que é a nobreza, e com o apoio da igreja. Então, isso é o absolutismo. Uma outra característica do Antigo Regime é o mercantilismo. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, não é uma escola teórica, econômica, mas é um conjunto de práticas que basicamente a gente vai lembrar de três coisas. Protecionismo alfandegário, ou seja, eu crio impostos para que os produtos de fora fiquem mais caros do que os que eu produzo, para proteger o meu mercado interno. Pacto colonial, ou seja, eu vou conquistar territórios e explorar esses territórios em favor do meu país, que é o colonizador, que é a metrópole. Então a metrópole explora a colônia, tipo como Portugal explorava Brasil, Espanha explorava o resto da América Latina, como França explorava
países da África, né? E assim, na verdade, quase todos os países europeus eles conquistaram colônias, né? Acho que quem ficou sem colônia foi a Alemanha, assim, que tinha poucas colônias, chegou tarde na corrida colonial. Mas assim, esse colonialismo que a gente está falando aqui do mercantilismo, basicamente Portugal, Espanha, França, Inglaterra, em alguma medida a Holanda também, durante um tempo, conquistaram muitos territórios. Então, então vamos lá, do mercantilismo, protecionismo alfandegário, pacto colonial e exclusivismo comercial, ou seja, para evitar a competição, o meu país tem uma companhia de comércio que tem o direito de comprar de todo mundo e vender dentro do meu país. Isso privilegia um pequeno grupo que pode fazer parte deste comércio. Estão entendendo? Ou seja, não tem competição, não é uma coisa assim, qualquer um pode abrir uma empresa do que quiser, não. Dentro do país tem as corporações de ofício e quem vai produzir o que e como produzir é controlado. Não é aquela coisa, qualquer um pode ir lá importar e vender no próprio país. Não, existe uma companhia de comércio que tem o direito de comprar fora e vender dentro e pegar o de dentro para vender fora os produtos. E tudo isso, para fazer isso, o rei, a nobreza sempre ganha uma parte. Então é uma forma de controle do rei sobre o próprio comércio. Então esse é o mercantilismo. E aí monarquia, né? Muita gente pergunta, mas o que é monarquia? Monarquia é quando tem um monarca, quando tem um rei. É quando a gente tem a monarquia é um sistema de governo em que o chefe do Estado é um monarca que governa pela vida toda, tá? Ou até renunciar, e depois passa o poder de governar para os filhos. A monarquia pode ser de vários tipos. As monarquias da Europa dessa época, com exceção da Inglaterra, eram monarquias do tipo absolutistas, em que o rei governa a vida inteira, ele cria as regras e governa com poder total sobre tudo e todos. Essa é a monarquia, mono, garquia, poder, no poder, o rei, e que governa a vida inteira, tá? Com poderes absolutos, por isso absolutismo. No caso da Inglaterra, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, ou seja, tem um monarca, tem um rei, mas o rei ele é o chefe do Estado, mas não é chefe do governo. O governo é controlado pelo parlamento, e o parlamento é constituído por duas casas, a Câmara dos Nobres e a Câmara dos Comuns. E essas duas casas elegem o chamado primeiro-ministro, e é esse que governa a Inglaterra desde 1688, desde a Revolução Gloriosa, tá? 100 anos antes da Revolução Francesa, a burguesia da Inglaterra já havia assumido o controle do próprio país e governava a Inglaterra e introduzia modernização econômica, tá? E competia, conseguia se superar na produção. E não havia outro país na Europa que conseguisse competir com a Inglaterra em termos de indústria. Então a Inglaterra, é a partir desse evento que ela vai se transformar na grande fábrica do mundo. Não é à toa que é lá que começa a Revolução Industrial, que é um dos próximos tópicos que nós vamos estudar. Tranquilo? Então, com exceção da Inglaterra, que era uma monarquia parlamentarista, em que o parlamento era controlado pela burguesia, que tem o chefe do governo, o primeiro-ministro, que também é um burguês e que toma atitudes para desenvolver a produção e o comércio. Enquanto isso acontecia na Inglaterra, na maior parte da Europa, o que acontecia era o contrário, eram monarquias absolutistas. Um rei que tem todo o poder, que é mercantilista, que não permite a concorrência, que dá o privilégio de comércio para uma companhia só. E é por isso que nós vamos fechar aqui falando do despotismo, que é um absolutismo, né? Falar de despotismo ou absolutismo, estamos falando da mesma coisa, tá? Um déspota é alguém que governa, que é um mandão, um autoritário, como o absolutista. E aí a gente vai falar depois do despotismo esclarecido. Mas deixa aqui para a gente ir desenvolvendo, daqui a pouco eu vou voltar nessa questão.
Então, esses conceitos, resumindo aqui, são básicos para a compreensão do que a gente está estudando. E eu espero que esse preâmbulo tenha ajudado a vocês. Tendo necessidade, volta a assistir de novo. Tá com dúvida? Posta lá no Classroom onde está o vídeo, né? Então, onde eu coloquei esse vídeo com as instruções, vai lá, tá com dúvida ainda, quer algum comentário, coloca lá nos comentários, beleza? Não se esqueça. Agora, vamos entrar então assim, o que era esse iluminismo, né? Então, acho que a gente falou disso na última aula, que o iluminismo ele é colocar a razão, né, o conhecimento científico, metódico, ou seja, por meio de um método de organização do pensamento para construir respostas às questões físicas e humanas. Então eu vou estudar a natureza, os seus fenômenos, e vou estudar o ser humano e as suas características por meio da razão. Qual era o problema de tudo isso? O problema é que toda explicação ela era uma explicação que vinha da igreja. A igreja ela era o sustentáculo do antigo regime. Então vamos voltar aqui. Esse antigo regime não tem uma sociedade estamental em que quem governa são os nobres? Pois bem, por que esses nobres conseguiam governar? Porque as pessoas acreditavam que era um direito de nascimento deles, né? Que Deus quis que eles nascessem nobres, né? E governassem. Essa era a vontade de Deus. E a gente sabe, bom, pelo menos eu acredito nisso, né? Que Deus nos criou todos iguais. Para quem acredita em Deus, né? Deus nos criou a todos iguais, sem distinção. Mas não, a igreja dizia que não era assim, que uns tinham o direito de governar pela vontade de Deus. De onde que vem isso, Rodrigo? Como assim? Eu estou tentando achar minha Bíblia aqui. Peraí. Romanos 13, versículos de 1 a 7. Cadê minha Bíblia? Senhor. Sumiu minha Bíblia aqui. Bom, mas depois a gente pode voltar nisso. Eu até volto nisso quando a gente for falar de Revolução Francesa, que a gente vai ter que voltar nesse assunto. Aí eu trago a Bíblia aqui para vocês, mas quem tiver curiosidade, vai lá em Romanos 13, versículos de 1 a 7, em que o apóstolo Paulo, ele fala, né, prega aos romanos e diz que toda autoridade ela vem de Deus. E aí a igreja faz uma interpretação de que se tem governantes é a vontade de Deus e eles governam e eles são representantes de Deus na terra. Bom, se a igreja diz, presta muito atenção, se a igreja diz que o rei governa pela vontade de Deus e de repente vem um tal de cientista e prova que não é pela vontade de Deus que um objeto caia, mas porque existe uma força invisível chamada de gravidade, se vem um tal de um cientista e começa por meio de métodos, tá, que podem ser reproduzidos e comprovados, vem dar uma explicação diferente daquela da igreja, como por exemplo, a Terra não é o centro do universo, a Terra gira, a Terra é esférica, né? Tudo isso fez com que as explicações da igreja se tornassem como misticismo. Então, é claro que a igreja teve um papel importante na história, e antes da questão da ciência vir explicar as coisas, as pessoas têm necessidade de explicação, a igreja dava essa explicação e se aproveitou disso para transformar essa sua influência em poder, e o poder político em poder econômico. A igreja ela era, até pouco tempo, uma das maiores proprietárias de terra do mundo. Bom, o que a gente tem com isso?
Bom, a gente tem que, se a igreja está errada em explicar que a maçã cai porque é a vontade de Deus, que o raio desce ou sobe pela diferença de potencial entre a terra e as nuvens, né? Quando a ciência vem explicar essas questões, a igreja é colocada como mentirosa. Então, peraí, se a igreja está enganada, no mínimo, para dizer assim, se a igreja está enganada sobre a ciência e a explicação que a igreja dava não é a explicação correta, será que o rei governa mesmo pela vontade de Deus? Se a igreja está errada em um aspecto, ela não pode estar errada em outros aspectos? E aí a gente vai ter, sim, pensadores do iluminismo que não vão pensar o mundo físico e natural. A gente viu isso. Eles vão pensar o que? A sociedade, como se ela se organiza, tanto do ponto de vista político, quanto social, quanto econômico. E aí é que surge, por exemplo, as ideias liberais, né? A escola liberal do pensamento econômico liberal, o pensamento político liberal, que na sua raiz é bem diferente do que hoje muitos dizem aí ser o liberalismo, né? E essa é uma discussão bastante interessante, mas que vai ficar para o ano que vem. Ano que vem a gente discute essa questão do que é liberalismo ou ser um liberal em diferentes fases, né, do liberalismo no mundo e no Brasil. Ano que vem nós vamos ter essa discussão, sim, mas a gente tem que entender de onde que nasceu e em que contexto que nasce esse liberalismo. Esse liberalismo, ele nasce como um grande progresso no mundo, marcado, olha aí, ó, pelo, deixa eu ver, tem que olhar para cá. Então, olhar para o lado certo? Peraí, aqui, pelo mercantilismo. Porque é espelhado, eu tenho que fazer de conta que eu estou olhando para um lado, mas na verdade eu estou olhando para o outro. Se eu quiser que aparece aqui. Mas vamos lá, gente. Esse mercantilismo aqui permitia concorrência? Não. Ué, se não pode ter concorrência, tem aprimoramento? Não. Bom, sem a livre concorrência e o aprimoramento, eu vou evoluir meu sistema de produção? Não. Aí o que eu faço? Aí eu crio impostos e faço os produtos de fora ser mais caros que os meus, e aí eu tento proteger pelo menos o meu mercado. Só que eu vou conseguir exportar para alguém? Não. Vocês estão entendendo? Então essa mentalidade mercantilista ligada ao antigo regime, ela atrapalha o desenvolvimento das forças produtivas e do próprio capitalismo. E é isso que a burguesia, e isso é uma das coisas que a burguesia quer, liberdade econômica, tá? Mas o que, então, por que o chamado, então assim, a crítica toda ao antigo regime, ela é feita por meio da razão. Então, racionalismo, ponto 1. Ela é uma crítica direcionada à igreja, ponto 2. Anticlericalismo, ou seja, anticlero, tá? Então, crítica ante a igreja, certo? Então a gente vai criticar a igreja porque ela não tem a verdade absoluta sobre tudo. Crença no progresso, a ideia de que a sociedade se desenvolve e é natural do ser humano, é um instinto, não é instinto que eu quero dizer, mas é um impulso natural do ser humano a evolução e o progresso. Isso vai ficar muito claro quando a gente estudar, quando vocês estudarem uma corrente de pensamento que vem no século seguinte a este, tá? Chamada de positivismo, que vai coroar essa questão. Mas essa crença no progresso, ela está no iluminismo, porque o homem, por meio da razão, ele é capaz de criar respostas para as questões que se colocam pela natureza e pela vida, né? Defesa, então, ponto 3. Ponto 4. Defesa dos direitos naturais. É a ideia que nós já falamos aqui que todos nós nascemos não só livres, mas iguais. Aí teve algumas pessoas que me questionaram, falaram assim, Rodrigo, mas será que é bem isso mesmo? Porque quando eu peguei o livro aqui e li o quadro da página 15,
eu vi que teve a exclusão da mulher pelos filósofos da razão. E eu digo sim, houve a exclusão da mulher, porque aqui a gente está falando de uma sociedade patriarcal, machista ainda, em que a mulher tem muito pouco espaço. Quando tem algum espaço, as mulheres vão ter que lutar muito, tá? Para conseguir ter um mínimo, para iniciar assim na vida produtiva, para ter um mínimo de inserção política e econômica, e ainda lutam muito, porque se a gente pegar os salários nas profissões, ainda hoje no Brasil e em muitos lugares do mundo, a mulher ganha menos exercendo a mesma função de um homem no mesmo lugar. A gente tem muito que evoluir ainda, tá? Existem sim muitos homens comprometidos com isso, tá? Essa não é uma luta das mulheres, é uma luta pelas mulheres, mas é uma luta pela humanidade, é uma luta de todos nós temos esse compromisso para com a igualdade. E onde que nasce esse sentimento de que todos somos iguais, nascemos livres? É aqui com as ideias iluministas, tá? Então é a defesa desses direitos naturais, e aí entre esses direitos naturais, a liberdade, a igualdade e a propriedade. O rei não tem direito de tomar o que é dele sem mais nem menos. Então, se tem uma coisa que a burguesia lutou e não abriu mão em nenhuma parte do processo, é a defesa da propriedade privada, é a defesa dos bens, daquilo que ela adquiriu, seja por meio de heranças ou por meio do próprio trabalho, não interessa, mas aquilo que é propriedade é considerado sagrado, e essa é das defesas dos chamados direitos naturais, tá? E por último, mas não menos importante, mas sempre deixado de lado, o espírito de tolerância. E olha, eu vou dizer que a gente nunca precisou tanto desse espírito de tolerância quanto no mundo em que vivemos agora, particularmente no Brasil, com a polarização política que temos. A gente tem famílias brigadas que não se conversam porque um apoia o governante tal, o outro é contra o governante, um fala uma coisa, outro fala outra, né? A gente sabe que a gente tem um governo de um presidente controverso, para dizer o mínimo, que existem muitas críticas hoje sobre ele, e existe uma parte da sociedade que o defende cegamente e outra que também o critica cegamente. Bom, o que a gente precisa? A gente precisa discutir as questões que são importantes para nós de uma maneira civilizada. A gente precisa discutir argumentos, tá? Com base em argumentos. Então eu penso tal coisa, né? Baseado nisso e por aquilo. Eu defendo tal ideia por isso e aquilo. E aí o outro, bom, mas eu defendo uma ideia diferente da sua, por isso e isso. E não é porque defendemos ideias diferentes, ou mesmo porque estamos em campos opostos na esfera política, que deixamos de ser todos parte de um conjunto. E essa é a ideia do espírito de tolerância. É a ideia de que posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Tá? Isso daí, quem que falou isso? Né? Voltaire. Aí a gente já encaminhando aqui para o nosso final dos pensadores aqui. Aí um dos colegas perguntou: Rodrigo, nós vamos estudar assim o pensamento de cada um deles? Olha, não. Aqui para nós, em história, o mais importante é entender de uma maneira geral as principais ideias produzidas. Independente de você saber se foi fulano ou ciclano que desenvolveu cada teoria, tá? Isso é importante? Por exemplo, saber a diferença entre Hobbes e Rousseau. Isso às vezes aparece. Mas normalmente o que acontece? O vestibular não vai te perguntar quem que não vai te dar um pensamento e perguntar quem é o pensador. Ele vai falar: Voltaire dizia tal
tal coisa, e te dá um texto lá do Voltaire, que é, por exemplo, questão que a gente vai ter aqui eu abri aí, consegui, olha que legal. Questão do Enem, que eu montei aqui, que é 2 questões com Montesquieu, tá bom? Não vai ter o Voltaire. Vai ser 2 questões com Montesquieu. Opa, calma, senão eu fecho coisa aqui antes da hora. Mas olha só, o Voltaire é aquele cara que defendeu a liberdade de uma maneira geral, tá? Esse espírito de tolerância. Então essa frase que eu citei aqui é dele. Mas olha que coisa. Sabe como que o Voltaire, ele era um estudioso, se dedicava aos livros, ele era de uma família rica, ele recebeu uma herança muito grande do pai, e ele mesmo não trabalhava, ele vivia de renda. Sabe no que estava aplicado o dinheiro do Voltaire? Na Bolsa de Valores, como se fosse assim, a Bolsa de Valores. E sabe qual que é a empresa que ele tinha ações? Que negociava escravos. O homem, o pensador da liberdade, vivia com o dinheiro da bolsa de escravos. É uma contradição? É uma contradição. É uma contradição excluir as mulheres? É uma grande contradição. Mas a gente tem que também tentar entender as pessoas no seu momento histórico, tá? Isso não quer dizer que isso sirva de desculpas e que isso deva ser celebrado, tá? Não é porque um acontecimento está ligado ao seu tempo, e tudo está ligado ao seu tempo, que a gente precisa celebrar algo que aconteceu. Então, isso não é algo para se celebrar, né? Mas, é uma contradição que eu acredito que deve ser apontada. Mas, por outro lado, esse é um pensador, o Voltaire, que colocou em prática, na medida do possível, as suas ideias, tá? Apesar de viver da bolsa de escravos. Bom, um outro aqui muito importante que a gente sempre cita é o Montesquieu, e esse assim, então, lá, Rodrigo, qual que é o pensador que você acha que eu deveria saber? Eu acho que você deveria saber esses 3 primeiros aqui. Voltaire, a questão da liberdade, né, do espírito de tolerância. O Montesquieu, o espírito das leis, que é a principal obra dele, que ele vai falar o seguinte: o poder não pode ficar concentrado todo na mão de um só. Você tem que pegar esse poder que está na mão do soberano, do absolutista, e dividir esse poder em 3. Sendo que nós teremos uma parte que governa, uma parte que cria leis para todos, inclusive para o governante. Então, temos quem governa, uma parte que cria as leis, inclusive para o governante, e uma parte que julga as leis, inclusive quem faz as leis. Todo mundo. Quem governa, executivo. Quem cria as leis, legislativo. E quem julga as leis, judiciário. Porque o rei fazia tudo isso. O rei governava, criava a lei que ele queria e julgava do jeito que ele achava que tinha que ser. E para o Montesquieu não. Para o Montesquieu o poder tem que ser dividido em 3 partes, e são essas 3 partes: executivo, legislativo e judiciário, que é o que a gente tem hoje, por exemplo. Qualquer democracia hoje no mundo, os governos são divididos em executivo, legislativo e judiciário. Olha a importância desse cara, o tamanho do Montesquieu, né? Aí o Rousseau. Bom, o Rousseau, ele é um dos, assim, os mais humanistas, entre os mais humanistas, às vezes não fala nem que o Rousseau era um iluminista, alguns falam que ele era um pré-comunista, digamos assim, um proto-comunista, tá? Porque ele vai fazer uma crítica, por exemplo, enquanto a gente tem o iluminismo como um grande movimento burguês que defende liberdade e igualdade entre todos, né, e defesa da propriedade, o Rousseau vai falar que o seguinte: todo mal começa quando alguém põe uma cerca no lugar e o outro que está de fora da cerca acredita que aquela cerca realmente existe e o que está do outro lado pertence ao outro. Então, para ele, todo mal começa com a propriedade privada. Esse é o mal de origem da nossa sociedade.
E ele acreditava que sociedades muito grandes, com grandes centros, isso não funciona. Que a gente devia fazer um retorno para o campo e viver em pequenas comunidades, viver com mais proximidade umas pessoas das outras. E ele diz uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala o seguinte, que todos nós, para poder viver em sociedade, temos que vestir máscaras sociais. Ou seja, quando estou eu aqui com vocês, eu visto uma máscara social. Eu sou o professor Rodrigo falando com vocês. Quando eu desligo a câmera aqui e estou com a minha cachorrinha e estou com a minha esposa, eu sou o papai Rodrigo da cachorrinha e o marido Rodrigo, que é uma outra pessoa. Quando eu vou ao supermercado ou eu estou no trabalho, então, para cada situação ou com os amigos, nós vestimos as chamadas máscaras sociais para poder se adequar. E segundo Rousseau, nenhuma máscara é tão bela quanto o rosto que a esconde. Que no fundo somos todos muito mais bonitos, tá? Do que aparentamos ser em sociedades. Então o Rousseau é aquele que acredita que o homem é bom por natureza, tá? É a sociedade que o corrompe, então a gente tem que reformular essa sociedade. E o Diderot e o D'Alembert, que eu coloquei aqui, lembrando, é os que pegaram esses estudos, iniciaram esse trabalho, né? De pegar todos esses estudos, tipo de economia, política, sociedade, física, termodinâmica, biologia, astronomia, e colocar tudo dentro de uma grande obra e criar os tópicos. É a chamada enciclopédia. Hoje a gente tem um negócio chamado Wikipédia, por exemplo, que é uma substituta virtual da antiga enciclopédia. Com a vantagem que o Wikipédia tem o chamado, vocês conhecem bem, o hiperlink. Que você clica numa palavra, você já sai no significado dela, né? Muito legal. Bom, para a gente encerrar a aula de hoje, eu não podia deixar de falar desta questão. O despotismo esclarecido. Deixa eu ver. Meu Deus, já estamos com 36 minutos. Vamos lá. Despotismo eu já falei para vocês. Despotismo quer dizer o quê? Peraí, deixa eu diminuir aqui. Porque essa imagem é tão bonita. Isso. Peraí, deixa eu ficar perto do Pombal aqui. Ficar perto de uma pessoa ilustre. Ah, que legal. Bom, quem é esse cara aí da imagem? Mostrando o porto, né? É o Marquês de Pombal. Ele foi o responsável por introduzir modernização, tá, no Estado português. Ele foi o responsável pelo chamado despotismo esclarecido de Portugal. Quais outros países também passaram por isso? Espanha, Rússia, o que hoje é a maior parte da Alemanha, a Prússia, tá? E o que é o tal do despotismo esclarecido? É muito fácil de entender. Despotismo, porque na política e na sociedade eu vou manter o absolutismo. O rei e a nobreza manda, pronto, acabou. Esclarecido, porque esse absolutismo vai ganhar umas pitadas de iluminismo. E que pitadas de iluminismo que são essas? São as pitadas econômicas. Então eu vou introduzir modernidade econômica, ideias oriundas do pensamento liberal na economia, iluminando, esclarecendo o absolutismo, o despotismo. Então, despotismo esclarecido eu poderia chamar de absolutismo iluminado, por exemplo. E é só isso, gente, tá? Agora, é só? Não é bem só isso. Porque é o seguinte, quando a gente tem o despotismo esclarecido, onde a gente tem? Em países em que normalmente a burguesia é fraca e não conseguia fazer por si mesmo esses avanços e essa modernização. Consequência do despotismo esclarecido? Obviamente um desenvolvimento econômico e o desenvolvimento de uma classe burguesa que depois vai tomar o poder. Então, o despotismo esclarecido, de uma certa forma, acaba alimentando o próprio capitalismo, desenvolvendo economicamente o país e com isso desenvolvendo também a classe burguesa, que um dia acaba tomando poder. Tranquilo? É isso que precisa saber de despotismo esclarecido. Deixa eu voltar para cá. Vamos para a última tela. Porque, eu vou ter que ficar pequenininho aqui de novo.
essa tela, ela é maravilhosa, cara. Esse aqui é a liberdade guiando o povo, do Delacroix. Olha, é uma imagem belíssima. Esse painel, ele é gigantesco. Eu não tenho de cabeça aqui o tamanho dele, mas é um painel, é uma parede gigantesca, ele é enorme. Tá? Nós vamos falar dessa imagem depois de novo. Por quê? Porque o iluminismo está na base das ideias revolucionárias que vão pôr abaixo o antigo regime. Pela crítica ao antigo regime, pela crítica à igreja, pela crítica ao absolutismo, pela crítica ao mercantilismo, que nós vimos nessa aula, tá? E aí a gente tem essa mulher com os seios de fora, simbolizando o que? A liberdade, tá? Então os seios nus, que vem da cultura grega, simboliza liberdade. Ela usa o barrete frígio, que eu vou comentar isso aqui quando a gente voltar na Revolução Francesa, não vou falar agora também. Ela está carregando la tricolore, a bandeira tricolor, porque as bandeiras dos países tinham o azul, sangue dos nobres, e o branco. E agora não, tem também o sangue, o vermelho do sangue do povo, tá? Aqui temos trabalhadores e burgueses, todos juntos, sendo guiados para a luta, para a liberdade. Cara, é muito legal esse assunto. Eu me empolgo mesmo. E aqui é só para dar um gostinho do que vem pela frente com Revolução Francesa e Revoluções de 1830 e 48. Nós vamos falar bastante disso ainda. Ok? Bom, então, para hoje é isso. Lembrem-se. Para aí, deixa eu até ficar de novo grandão aqui para você me ver. Do lado da liberdade. Ah, que lindo. Seguinte. Se inscreve, tá? Se inscreve no canal. Gostou? Dá um like, pô. Dá uma força pro professor pra gente se sentir bem. Terceiro, se você não fez as atividades das aulas anteriores, vai lá e faça. Fez? Confere se acertou. Se errou, faz de novo. Tá a instrução lá. Por que fazer de novo? Porque já é a recuperação contínua que nós fazemos ao longo do ano. Então eu não vou dar a prova de recuperação. O que é a recuperação? Errou a questão? Vai lá, responde de novo e agora justifica a sua resposta. Beleza? É isso. Então confere lá. Ah, professor, mas o senhor vai aceitar atrasado? Professor, vou, né? Fazer o quê, né, meu irmão? Mas não quero. Eu quero que você tenha disciplina para nunca se enrolar, para fazer toda semana bonitinho. Mas aconteceu alguma coisa, se perdeu, se enrolou, cara, o importante é você fazer. Faça, tá bom? Esse é o meu recado para vocês, com o desejo de uma feliz Páscoa. Quando vocês virem isso, a Páscoa já passou, mas feliz Páscoa. E fiquem em casa, se cuidem, tá bom? Não é porque a gente voltou para a fase vermelha que a coisa acabou, não. Vamos nos cuidar. Se sair de casa, usa máscara, lavar as mãos, o álcool gel, não levar a mão no rosto. Todas essas questões são muito importantes, elas minimizam a chance da gente pegar o vírus agora. E por quê? Porque se todo mundo pega o vírus ao mesmo tempo, o sistema de saúde não consegue atender todo mundo, é por isso. Pegar o vírus pode muito bem ser que mais cedo ou mais tarde todo mundo pegue, se não der tempo de vacinar, mas não pode pegar todo mundo ao mesmo tempo. Essa é a questão. Valeu, gente. Obrigado. 43 minutos. Chega, né? Até a próxima semana.